A corrupção no Brasil. Um sistema que não quer ser corrigido no Brasil. A corrupção não é um acidente institucional. Ela é parte do funcionamento do sistema. Diferente de países em que o desvio de dinheiro público é uma exceção, por aqui ele é rotina, prática estabelecida e quase sempre tolerada. O brasileiro vive em um país onde escândalos surgem como tempestades tropicais, previsíveis, intensos e passageiros. A pergunta mais incômoda não é quem roubou agora, mas por que a corrupção persiste como norma e não como desvio? A resposta começa com as raízes históricas do país. Desde os tempos coloniais, o Brasil foi fundado sob a lógica do patrimonialismo, o modelo herdado de Portugal, onde o público e o privado se confundem. Cargos públicos eram concedidos como favores, concessões eram distribuídas entre amigos da corte, e o Estado funcionava como um prolongamento da casa do rei. Esse vício estrutural se perpetuou nas oligarquias rurais, nos coronéis da política, nas dinastias partidárias e, mais recentemente, nas grandes corporações aliadas ao poder. No Brasil, o governo nunca foi do povo, ele sempre teve donos. Mas o problema não está só no topo. A corrupção é uma engrenagem socialmente aceita em muitos níveis. O famoso jeitinho brasileiro, muitas vezes vendido como sinônimo de criatividade na prática, é uma forma de burlar regras. Quando alguém fura fila, suborna um guarda, sonega imposto ou falsifica carteira de estudante, alimenta a mesma lógica de quem desvia bilhões de uma obra pública. A diferença está na escala, não na ética. Esse comportamento cotidiano cria um ambiente em que a corrupção institucional parece natural. Menos afinal, se todos trapaceiam, por que só alguns devem ser punidos? Bem-vindo ao canal Mistérios e Curiosidades. Caso goste, se inscreva neste canal, curta e compartilhe este vídeo. Vai me ajudar muito a criar mais vídeos como este. A burocracia brasileira também ajuda a sustentar esse sistema. O emaranhado de leis, regras, portarias e autorizações é tão complexo que se torna quase impossível cumprir tudo legalmente sem ajuda. E essa ajuda geralmente custa caro. Funcionários públicos que vendem facilidades despachantes que resolvem tudo, licitações dirigidas, tudo isso brota do excesso de controles criados justamente para evitar a corrupção. Paradoxalmente, o sistema alimenta o problema que diz combater. No topo da cadeia está um modelo político construído para a barganha. O chamado presidencialismo de coalizão obriga qualquer presidente a negociar apoio com dezenas de partidos fragmentados. Isso implica distribuir ministérios, estatais, verbas e cargos para manter maioria no Congresso. Em teoria, isso seria parte do jogo democrático. Na prática, vira uma troca de favores travestida de governabilidade. E quando o orçamento público vira moeda de troca, a linha entre articulação política e corrupção desaparece. A impunidade fecha o ciclo. Não faltam escândalos, investigações, delações e provas, mas raramente há punição real. Os processos prescrevem, são anulados por tecnicalidades ou terminam em acordos suaves. Políticos com fichas imundas voltam ao poder com votos de quem já esqueceu ou nunca se importou. Empresários condenados continuam atuando em grandes obras públicas. O judiciário, muitas vezes politizado, contribui para a sensação de que tudo termina em pizza menos ou pior em promoção. A desigualdade social também é motor e consequência da corrupção. Enquanto uma elite econômica usa dinheiro e influência para escapar das regras, milhões de brasileiros vivem à margem, vulneráveis a trocas eleitorais baratas. Um saco de cimento, uma cesta básica, a promessa de um emprego público, tudo vira moeda em campanhas clientelistas que perpetuam os mesmos grupos no poder. O dinheiro que deveria ir para hospitais, escolas, saneamento e segurança é desviado para alimentar essa cadeia de favorecimentos. A corrupção é a mais cruel das violências, porque mata lentamente e sem alarde. A imprensa, que deveria ser fiscal do poder, também se vê presa ao espetáculo. A cada novo escândalo, manchetes surgem com impacto, mas logo são substituídas por outro caso, e outro, e mais outro. A velocidade das redes sociais e a lógica do entretenimento transformam crimes contra o erário em memes, e figuras públicas envolvidas em corrupção acabam sendo idolatradas por parcelas da população como espertos, vítimas do sistema ou perseguidos políticos. A indignação tem prazo curto, e a memória coletiva ainda menor. Há também um interesse econômico na permanência da corrupção. Grandes empresas, bancos, empreiteiras, consultorias e escritórios de advocacia ganham bilhões com contratos públicos, isenções, incentivos e decisões políticas. Muitos desses benefícios são obtidos por meio de lobby, influência e, em muitos casos, subornos. Combater a corrupção seria como puxar o fio de um novelo que sustenta boa parte da economia informal do poder. Por isso, as reformas estruturais nunca saem do papel quem tem poder para mudá-las. Também tem muito a perder com a mudança. Mas não se trata de fatalismo. A corrupção brasileira não é genética nem cultural no sentido determinista. Ela é uma construção histórica, alimentada por incentivos perversos
e por uma sociedade, por consenso ou conivência. É possível romper esse ciclo menos, mas isso exige coragem política, pressão popular constante, educação cívica e mudanças institucionais profundas, reduzir burocracias inúteis, aumentar a transparência orçamentária, punir com rigor quem desvia verbas públicas, acabar com o foro privilegiado, proteger denunciantes e reformar o sistema eleitoral são alguns dos passos urgentes. Também é necessário recuperar o senso de vergonha. A corrupção se alimenta da impunidade, mas também do cinismo. Quando mentiras repetidas se tornam verdades e quando ladrões se tornam heróis, a sociedade perde a capacidade de distinguir o justo do oportunista. Recuperar essa bússola moral é o primeiro passo para qualquer transformação real. O Brasil é um país de riquezas imensas, com um povo criativo, trabalhador e resiliente. Mas enquanto a corrupção for tratada como um mal menor, uma tradição ou uma esperteza nacional, continuaremos condenados a repetir os mesmos erros. Não faltam culpados, faltam escolhas coletivas mais corajosas. A verdade é uma só. O Brasil não é corrupto por natureza, mas por conveniência. E mudar isso exige pagar um preço que poucos estão dispostos a enfrentar. Afinal, lutar contra a corrupção não é só enfrentar políticos desonestos, é também enfrentar os pequenos privilégios, os silêncios convenientes e os confortos que muitos não querem perder. O sistema resiste porque funciona não para todos, mas para quem nunca quis que as coisas fossem diferentes. Obrigado por assistirem até o final. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Muito obrigado a todos e até mais.